Pessoal, bom dia. Então, vamos hoje fazer a correção daquele exercício que eu pedi para vocês entregarem pelo WhatsApp, tá certo? Que é uma análise cinesiológica aí dos movimentos do ombro, dos movimentos da escápula, né? Movimentos do cotovelo e do punho em relação aí a esses exercícios que eu pedi para vocês, né? O supino, a remada, o pullover, né? E o pulley, alguns exercícios aí que trabalham frequentemente aí na musculação, nas atividades, na análise dessas articulações muito envolvidas aí nos exercícios, tá? Então, inicialmente, a gente vai falar sobre esse exercício que é o nosso supino, né? O barbell bench press aí, em inglês, né? Então, deixa eu só botar o pessoal para dentro. Isso. Então, esse exercício, gente, é um exercício que, basicamente, ele vai trabalhar uma ativação dos músculos do peitoral, né? Então, ele é basicamente um exercício para o peitoral. Só que o que acontece? Existem também ações de outros grupos musculares aí atuando. Então, inicialmente, como se fosse realmente fazer a avaliação cinesiológica, o que a gente vai primeiramente fazer? Dividir em fases, né? Então, quando a gente vai observar, a gente sempre inicia o exercício, né? Sempre inicia a análise do exercício antes da fase concêntrica, tá? Então, a fase concêntrica, nesse caso, vai ser quando o indivíduo estiver com a barra embaixo, né? Então, aqui, agora, é o início da análise. Então, quando eu vou fazer essa análise, antes de começar a fase concêntrica, então eu vou falar aqui, vou descrever a posição inicial desse exercício. Então, nessa posição inicial, que é justamente a posição lá embaixo, com o braço bastante para baixo, nós vamos ter uma posição inicial de abdução horizontal do ombro. Então, o ombro faz abdução horizontal, né? É uma abdução no plano horizontal, por isso que a gente chama de abdução horizontal. O cotovelo está fletido e o punho está neutro e os dedos estão fletidos. Então, essa seria aí a nossa posição inicial. Então, vou colocar isso na análise. Posição inicial, para eu saber de onde que está começando. Que sempre que a gente for fazer a análise, a gente vai colocar a posição inicial antes de começar a contração concêntrica. Então, o ombro encontra-se em abdução horizontal, o cotovelo encontra-se fletido, o punho encontra-se neutro, porque não está nem desvio nem desvio radial, e os dedos estão fletidos. E a escápula está em adução. Então, eu tenho uma adução da escápula, tenho uma abdução horizontal do ombro, uma flexão do cotovelo, flexão dos dedos e punho neutro. Tá? Aí eu vou fazer a fase inicial do exercício, a primeira fase, que seria a análise da fase concêntrica. Na fase concêntrica, o que vai acontecer? Movimento de adução horizontal do ombro, eu estou fazendo a adução horizontal do ombro, associada à extensão do cotovelo, e o punho e os dedos continuam neutros. Então, uma ação isométrica do punho e dos dedos. Tá? Então, basicamente, nós temos um movimento de adução horizontal do ombro, associado à extensão do cotovelo e associado à abdução da escápula. Isso na fase concêntrica. Certo, gente? Então, vamos falar agora um pouco sobre... Nós fizemos, então, a descrição cinemática. Agora, vamos fazer a descrição da cinética. A adução horizontal do ombro, ela está acontecendo pela ação do peitoral maior, do deltoide anterior, tá? São os principais músculos envolvidos nesse movimento. Peitoral maior e deltoide fibras anteriores, tá? De maneira concêntrica. Então, os músculos responsáveis pela adução horizontal, peitoral maior e deltoide, principalmente as fibras anteriores do deltoide, vão aí atuar nesse movimento, tá? Depois, nós temos a movimentação da extensão do cotovelo, que ela vai ser feita pelo tríceps e pelo ancônio. Então, o tríceps, a porção
longa do tríceps, a porção medial e a porção lateral do tríceps trabalham nesse movimento, tá? Então, aí eu tenho extensão do cotovelo pela ação concêntrica do ancônio, tríceps, porção longa, porção medial e porção lateral. As 3 porções do tríceps trabalham aí nesse exercício, tá? Então, isso seria aí a análise que a gente poderia fazer das articulações do cotovelo, tá? Além disso, pessoal, existe também, nessa fase concêntrica, um movimento de abdução da escápula. Ou pode acontecer, você pode manter sua escápula estável também, mas pode acontecer de você fazer também uma abdução escapular, né? Essa abdução, ela vai acontecer pela ação prioritariamente do serrátil anterior, tá? Ação do serrátil anterior. O serrátil anterior, então, é o principal abdutor da escápula e está se contraindo também de maneira concêntrica, tá? Serrátil anterior também está atuando se a escápula abduzir, no caso, a gente está considerando que ela está abduzindo. Ela poderia ficar isométrica também com a ação dos adutores da escápula, estabilizando, né, do romboide e do trapézio. Mas aí você está tendo, a gente está considerando que a escápula está fazendo a abdução. Então, essa foi a fase concêntrica do exercício, né, em que vencemos a gravidade e o peso subiu. Agora, a próxima etapa de análise é a fase excêntrica. Na fase excêntrica, você vai ter um movimento de abdução horizontal do ombro e flexão do cotovelo, através de uma contração excêntrica dos mesmos músculos que trabalharam na fase concêntrica, tá? Então, deltoide, peitoral, tríceps, né, ancônio, toda essa musculatura que está aí trabalhando de maneira excêntrica agora. Agora você está fazendo a frenagem do movimento. Você está freando o movimento, certo? O restante do corpo, Professor, pois não. como é que eu vou descrever certinho aí o punho neutro e os dedos fletidos? Eu preciso descrever isso também? Durante todo o movimento, né, o punho continua neutro e os dedos fletidos. Então, no Eu tenho punho, que falar quais os músculos? aí sim, aí na flexão dos dedos, né, você tem o flexor longo dos dedos, que eu nem falei para você sobre mão, mas no punho você vai ter o flexor ulnar do carpo, o flexor radial do carpo, e em contração, para estabilizar o punho, você tem a contração isométrica dos extensores do punho também, o extensor ulnar, o extensor radial longo e curto do carpo, que estão atuando no punho para estabilizar o punho, para que não haja nem flexão nem extensão. Se os flexores do punho, flexor ulnar e radial do carpo, predominarem, você vai dobrar o punho. Se você predominar com os extensores, seu punho vai estender. Então, nenhuma dessas duas ações é interessante. Interessante que você mantenha a co-contração, que é a contração do agonista e do antagonista, no caso, os flexores e os extensores do punho, para poder manter o punho em estabilidade, em neutra, posição neutra. Tá bom? Bem Eu tenho que lembrado. descrever, eu tenho que descrever tanto os flexores como os extensores também. É porque os dois estão contraindo. Se você contrair só os flexores, seu punho ia dobrar. Isso às vezes acontece, isso força o punho do aluno, não é legal. E às vezes ele estende o punho também, que não é legal, que pode dar epicondilite, né? Pode dar inflamação dos epicôndilos, que é onde inserem os extensores. Então, o punho neutro, sempre punho neutro, sem fazer desvio na área e também sem fazer desvio radial, mantendo a neutralidade e aí trabalhando, sim, o cotovelo e o ombro. Tá legal? Sim, entendi, obrigado, professor. Beleza, boa pergunta, bem lembrado aí. Então, pessoal, fase concêntrica, fase excêntrica, e aí nós temos uma ênfase muito grande nas duas porções do peitoral. A gente viu que o peitoral maior, ele tem a porção external e a porção clavicular. Nessa fase, nessa abdução horizontal e adução horizontal, você tem a atuação das duas cabeças do nosso peitoral, tanto a cabeça curta, tanto a porção external quanto a porção clavicular do peitoral trabalham com a mesma ativação. Tá certo? Dúvidas nesse exercício, pessoal? Tranquilo aí? Então, joia. Então, era isso que eu queria que vocês fizessem. Pegasse aquela análise que a gente fez, que foi uma análise só com o movimento, e colocar os músculos que a gente estudou aí, que vão atuar nos vários movimentos que acontecem no ombro.
Tá bom? Então, primeiro exercício nós já vimos. Vamos ver o outro, que foi o nosso pullover, né? Vou achar aqui. Professor, Oi. tá dando para me ouvir? Sim, claro, pois não. Eu tenho uma dúvida. Qual é? Sempre que eu for analisar um exercício, a fase excêntrica, os músculos que vão estar atuando vão ser os mesmos que atuaram na fase concêntrica, só que De com maneira uma contração excêntrica. É freando. isso? Exatamente. Eles estão freando os movimentos. Você não precisa repetir, porque sempre os que vão fazer a fase concêntrica vão ser os mesmos que vão fazer a excêntrica, né? Entendi. Você vai ter aquela força de frenagem. A força de frenagem vai ser sempre feita pelos músculos realmente que estariam aí trabalhando, freando o movimento, que são os mesmos que fizeram a fase concêntrica. Tá bom? Outro movimento que eu pedi para vocês analisarem, pessoal, é o nosso pullover, né? Então, o pullover, ele é um exercício mais complexo um pouquinho, que ele envolve vários movimentos na realidade, várias ações intercalando contrações excêntricas e contrações concêntricas, tá? Então, partindo daquele nossa ideia de que a gente vai começar a analisar antes de começar a fase concêntrica, sempre para falar a posição inicial, no pullover, o indivíduo está começando a fase concêntrica quando ele está com o peso lá embaixo. Então, à medida que ele está com o peso lá embaixo, com o ombro completamente fletido, é o início da fase concêntrica. Tá? Então, ele tem, descrevendo cinematicamente, ele encontra-se na posição inicial, ele encontra-se com o ombro em posição de flexão, então ele está lá fletido, né? O ombro está completamente fletido. O cotovelo está fletido e a escápula dele, a escápula está em rotação superior. Lembra da rotação superior? Que na rotação superior você vai ter a ação ali, né, de levantar a cavidade glenoide, colocar a cavidade glenoide para cima. Então aí nós temos a rotação superior da escápula, a flexão do ombro e a flexão do cotovelo. E o movimento do punho também naquela mesma isometria que a gente já falou quando falou do nosso supino, tá? Então, aí você vai ter essa ação isométrica. Existe uma ação também isométrica na região do quadril, na região do joelho, mas a gente não viu ainda essas articulações, depois a gente vai falar delas, mas por enquanto não precisa citar, tá? Então, vamos nos focar na articulação realmente do ombro, tá? E do cotovelo, que as articulações que a gente estudou. Então, inicialmente, pessoal, nós vamos dividir esse pullover em duas fases. Tem uma fase que a pessoa está com o ombro completamente fletido, e ele vai chegar a 90 graus. Aí, ó, nesse ponto, 90 graus. Então, ele chegou até aqui, ó, 90 graus. Tá? Nessa fase, você vai ter os movimentos acontecendo, que são os movimentos de extensão do ombro. Então, você vai ter um movimento de extensão do ombro através da contração concêntrica do grande dorsal, do redondo maior, né, do peitoral maior, da porção external do peitoral maior, né, dos músculos escapulomerais. Eles vão estar trabalhando, puxando o seu braço até 90 graus. Então, isso seria a fase concêntrica do exercício, que você está produzindo vencendo a gravidade. A gravidade está sendo vencida pela sua força, produzida pelos extensores. Deltoide posterior também, professor? Oi? Deltoide posterior? Essa extensão aí? Deltoide posterior também trabalhando. Tá? Com menos atividade, porque ele está um pouco mais alongado, e sim, também considerado o extensor. Né? Aí o que vai acontecer, pessoal? A escápula, ela estava em rotação superior. E aí, quando você trouxer o ombro até 90 graus, você vai fazer um movimento de rotação inferior da escápula, tá? Então, a escápula fez um movimento de rotação inferior. Ela estava rodada superiormente e você fez força para ela rodar inferiormente, acompanhando o movimento do ombro, tá? Então, essa é a primeira parte. Então, você vai ter uma contração concêntrica
dos músculos que fazem rotação inferior. Romboide, maior, menor, elevador da escápula, são os principais rotadores inferiores. Tá? Muito bem. De 90 até 0, que é quando o braço vai lá para baixo, eu já não estou mais agora fazendo a contração com muita intensidade, porque já passa o eixo do peso, já cai para frente. Então, você vai ter agora que frear o movimento. Se fizer bem devagarzinho, você tem que frear o movimento, porque você acelerou e agora você está deixando o braço cair. Então, aí você tem uma contração excêntrica. Aí vai acontecer um movimento de extensão do ombro através de uma contração excêntrica dos músculos flexores. Os flexores estão segurando para não deixar o braço cair de uma vez. Então, você vai ter, sim, uma contração excêntrica do deltoide anterior, do córaco braquial, né? Dos músculos que fazem a ação excêntrica, no caso aí, de flexão. A porção clavicular do peitoral maior está trabalhando, tá? Então, de 90 até lá embaixo, você está freando o braço. Então, já não é mais um movimento concêntrico. Aí nós vamos ter um movimento de extensão do ombro, continua sendo extensão do ombro, só que aí vai mudar a cinética, vai mudar a ação dos músculos. Começa, então, a haver ação dos músculos flexores, freando o movimento. Então, você vai ter uma contração excêntrica dos flexores do ombro, né? Que são o deltoide anterior, córaco braquial, porção clavicular do peitoral maior, porção longa do bíceps, freando o movimento, até que chegue a 90 graus, a 0 graus, perdão. Tá? Então, você teve aí uma frenagem do movimento. De 0, quando você está lá embaixo, até 90, você desceu, colocou o braço lá embaixo. Aí você agora está subindo o peso, vai chegar nos 90 de novo. Então, você vai ter que vencer a gravidade, para sair de 0 até 90. Então, você vai continuar fazendo flexão do ombro. Flexão do ombro concêntrica dos flexores. Do deltoide anterior, do córaco braquial, daqueles mesmos que estavam fazendo a excêntrica. Quando eu estou de 90 até 0, até lá embaixo, o peso está me forçando. Então, agora eu já faço uma contração excêntrica. De quem? Dos extensores. Então, eu vou ter um movimento de flexão do ombro através de uma contração excêntrica dos músculos extensores do ombro, que são o grande dorsal, peitoral maior, porção external, redondo maior, deltoide posterior. Então, você está descendo o peso, ele está freando o movimento. Então, na realidade, a gente tem aí 4 análises, né? De o braço completamente esticado até 90, de 90 até o final, do final até 90 e de 90 até 0. Então, você tem aí 4 análises que têm que ser feitas observando, aí, então, o tipo de ação do peso, como que o peso está atuando em cima do segmento, se você está freando o peso ou se você está acelerando o peso, tá? Esse é um pouquinho mais complicado, mas é o mesmo raciocínio. Então, reparem, olha, de 0 até 90 é extensão. De 90 até ficar retinho embaixo é flexão excêntrica. De 0 até 90 é flexão concêntrica. E de 90 até 0, até o peso lá embaixo, totalmente, é um movimento de flexão, só que é por contração excêntrica dos extensores. Complicou aí a coisa ou não? Deu para entender? Complicou, eu não entendi, não. O que você não entendeu? Eu não entendi se na fase concêntrica eu vou colocar flexão ou extensão. Eu tinha colocado flexão, mas aí você falou que é extensão. Você está analisando a fase concêntrica, você tem 2 fases concêntricas. A fase concêntrica em que você está com o braço completamente esticado e leva até 90. Entendeu? Essa é uma. Estou com o braço aqui e vou levar até 90. Nessa fase concêntrica, você tem um movimento de extensão. Você está fazendo força para o braço subir. Então, é extensão. Você tem outra fase concêntrica, que é quando o braço está lá embaixo e vai subir. Essa é uma contração concêntrica também. Você está vencendo a gravidade. E aí você vai ter a ação dos flexores. Então, vai ser flexão. Tem 2 fases concêntricas. Uma que é de totalmente esticado até 90 e a outra que é de esticado completamente para baixo até 90 graus.
Entendeu ou não? Entendeu? Entendi. Entendeu que você tem Mas duas aí, no fases? caso, a gente tem que colocar separado na análise ou pode colocar só flexão ou Cada- só extensão? Não, tem que colocar o que acontece em cada fase, né? Você entendeu que são 4 fases do exercício? São 4 movimentos? Deu para você entender isso? Entendi. Porque tem, dependendo de onde que está o peso, né? Você vai ter que frear ou você vai ter que acelerar o peso. Quando eu estou lá atrás esticadão e levo até em cima, é 90 graus, é movimento de extensão. Estou fazendo força para levantar o braço para frente. Só que quando o peso cai para frente, já não é mais uma extensão feita pelos músculos extensores. Vai ser um movimento de extensão, só que aí quem está freando são os flexores. Então, o movimento continua sendo extensão. O movimento é extensão. Só que a ação muscular ela vai ser feita pelos que estão freando, que são os músculos flexores. E aí, quando eu estou lá embaixo, em 0 graus, e vou subir, eu tenho que vencer o peso. Então, vai ser uma concêntrica dos flexores. E na hora que eu estou de 90 até lá embaixo, vai ser um movimento de flexão. O movimento continua sendo flexão. Só que quem vai frear são os músculos extensores. Eles estão, então, freando o movimento, dando aquela freada. Por isso tem essas análises. São 4 movimentos em um, que dependendo do que você tiver vencendo a gravidade ou sendo vencido pela gravidade. Entendido? Professor, minha dúvida é o seguinte. Ah, Na primeira fase aí de 0 até 90, você isso, descreveu o ombro e a escápula. Aí exatamente. cada um dessas fases vai ter que descrever o ombro e a escápula. Sim, sim. Aí o cotovelo vai ser separado dessas 4 aí. O cotovelo está isométrico o tempo todo, né? Então, é aquela mesma ação de co-contração. O cotovelo, você tem o tríceps e o bíceps contraindo para estabilizar, né? E no caso do ombro, a porção longa do tríceps, ela também é extensora, né? Então, tanto na fase concêntrica quanto na excêntrica, a porção longa do tríceps vai estar trabalhando também, fazendo a frenagem do movimento, freando o movimento. E outra dúvida também, acho que a pegada dele está supinada, não tá? Pegada, eu acho que é supinada, sim. É. Aí tem que colocar na Tá descrição dando também, para não tem? ver. Não está dando para ver muito bem, não. Acho que parece que é supinada, né? Parecendo que Porque a barra é reta, né? Não tem como ser neutra ali. Né? parece que a mão dele está supinada realmente, né? Então, ele está com o punho em supinação, bem lembrado, né? Ele está com o punho, se a gente for olhar o punho está supinado, então você vai ter uma contração concêntrica, isométrica, perdão, dos músculos que fazem a supinação, o supinador, né, do bíceps, principalmente, mantendo ali tudo isométrico, né? O supinador e o bíceps, os dois trabalhando com a pegada de manutenção do movimento de supinação, mas tudo isométrico. E o que move realmente é o ombro em termos de fase excêntrica e fase concêntrica, variando aí as ações dependendo de aonde que está o peso. Se o peso está sendo vencido ou se o peso está sendo frenado, se ele está sendo freado. Tranquilo, gente? Beleza, professor. Valeu. Esse é mais complicado um pouquinho, mas aí a gente... Será que nós vamos conseguir ter alguma aula prática esse semestre? Tá meio difícil, né? Porque a gente vendo assim na prática é bem melhor, mas vamos tentando quebrar o galho aí com esses filminhos mesmo, né? Tá? Depois vocês dão uma repensada nisso. É difícil, assim, a primeira vez você toma aquele susto, mas é uma coisa que você pegando o raciocínio, fica bem tranquilo, tá bom? Tá? Então, esse aí seria o nosso pullover. São 4 exercícios na realidade, de 0 a 90, de 90 até mais ou menos 130, de 130 a 0 e de 90 a 0. Então, são 4 exercícios na realidade, 4 análises, em que você tem ação diferenciada no ombro, não no cotovelo e no punho, que é tudo igual, não precisa ficar citando, mas na região da escápula, você tem ação aí de várias ações, transformando de contração concêntrica para contração excêntrica, tá? Então, aí depende muito também da maneira que a pessoa executa, tá certo? Nessa execução, a gente está considerando isso. Legal? Professor, Oi.
a escápula aí também, ela vai fazer essa rotação inferior e superior, dependendo da altura que está o braço, né? Ou vai fazer mais alguma? Não, só isso. Só rotação superior e rotação inferior. Beleza. Lembrando de que sempre que a escápula faz rotação superior, tem um pouquinho de tilt, tem um pouquinho de rotação interna, mas o movimento maior mesmo é a rotação superior e a rotação inferior. Tá bom? Então, vamos ver aqui o outro. Esse aqui, né? Ó. Então, esse é mais tranquilo, né? Porque não tem aquela variação de contrações concêntricas e excêntricas, tá? Então, posição inicial, como sempre, pessoal, é a posição antes de começar a contração concêntrica, certo? Então, é essa posição em que o ombro está fletido 90 graus. Então, flexão do ombro 90 graus, tá? Posição inicial. Escápula abduzida, né? O peso está puxando a escápula para frente. Então, você tem uma abdução da escápula e uma flexão do ombro a 90 graus, certo? Escápula abduzida, ombro fletido a 90 graus. Aí eu vou começar a fase concêntrica, punho, né, o cotovelo estendido e o punho em posição neutra, né, com a pegada mais supinada. Mas está neutro, não está nem flexão nem extensão. Aí eu vou começar o exercício. Vou fazer, então, um movimento de flexão do cotovelo, pela ação do bíceps braquial, do braquio radial, do pronador redondo, né? O punho encontra-se em isometria, tanto dos supinadores quanto dos extensores e flexores, em co-contração. E o ombro vai fazer o movimento de extensão, né? Através da contração do grande dorsal, através da contração dos escapulomerais, do deltoide posterior, da porção longa do tríceps, certo? E eu vou ter o movimento de adução da escápula, produzida pela contração dos romboides e do trapézio, e um pouco também do elevador da escápula. Então, todos esses aí estão na fase o quê, gente? Concêntrica. Então, movimento de flexão do cotovelo, extensão do ombro e adução das escápulas. Fase concêntrica. Agora eu vou ter a fase excêntrica. Na fase excêntrica eu vou ter movimento de flexão do ombro e extensão do cotovelo, através da contração excêntrica dos mesmos músculos que fizeram a fase concêntrica do exercício. Tá? Os extensores do ombro e os flexores do cotovelo. Punho continua neutro. Tá certo? Isso é mais tranquilo, né? Olha lá, ó. Tem isometria também do tronco, tem isometria do abdômen, então não tem problema agora que a gente não estudou essas articulações ainda. Deu para visualizar essa aí, gente? Então, Professor, e a escápula vai abduzir. Vai ter um movimento de abdução através da contração excêntrica dos adutores, né? O peso está puxando, você está soltando a escápula lentamente, fazendo um movimento de abdução, só que por contração excêntrica dos adutores da escápula, romboide, trapézio, elevador da escápula. Tranquilo, pessoal? Esse é fácil, né? Só entender o raciocínio. Ó. E os músculos, como você perguntou, colega? Os músculos que fazem a fase concêntrica, que puxam para cima, vão ser os mesmos que fazem a fase o quê? Excêntrica. Tá? Não precisa citar novamente na fase excêntrica. Só os movimentos. Quais movimentos estão acontecendo na fase excêntrica? Flexão do ombro e extensão do cotovelo. Mas não são os flexores do ombro que estão contraindo. Está havendo uma frenagem do movimento. Os extensores estão freando e os flexores do cotovelo também estão freando o movimento. Tranquilo, pessoal? Professor, Oi. estou com uma dúvida aqui, ela é geral, no caso. Pois não. Quando eu falo co-contração, eu estou falando de estabilizar. Quando eu falo contração isométrica, por exemplo, quando eu quero manter o movimento, tipo assim, fletido o tempo todo, aí eu falo isométrica, não é? Ou não? Geralmente, a Um exemplo. co-contração ela pode gerar uma contração isométrica, né? Você pode ter uma contração, um movimento em que o agonista e o antagonista se contraem para estabilizar o segmento. Então, isso é uma co-contração.
Também a cocontração pode ser dinâmica. Você levanta o braço, toda vez que você levanta o braço, tem aquela rotação da escápula. Aquilo você pode considerar também como uma cocontração, como uma sinergia, né? É um movimento sinérgico. Mas tem cocontrações que são cocontrações geradas para dar estabilidade. No caso, a estabilidade do punho. Então, é uma cocontração em que você vai ter uma geração de uma contração isométrica. Porque, por exemplo, vamos supor que eu quero manter o cotovelo fletido durante todo o movimento. Aí eu falo contração isométrica dos Contração músculos isométrica, exatamente. flexores do cotovelo. Flexores e extensores do cotovelo, certinho. As extensores também, então, no caso. Também porque você está travando, né? Porque se você relaxa os extensores e os flexores estão contraindo, seu cotovelo vai dobrar, né? Então, para Tipo, predomina. que não haja predomínio de nenhum nem outro, você tem, então, uma ação isométrica dos dois grupos musculares, para manter estável, né? Porque senão, se você relaxar um, o outro vai dominar e vai mover. Então, você não quer. Então, você tem que ter essa isometria aí acontecendo, e isso é uma cocontração. Entendeu? Entendi, obrigado. Beleza, boa dúvida. Muito bem, pessoal. Então, esse é um outro aí que a gente analisou. Esse eu acho que não tem dúvidas, não, né? Entender que a escápula faz retração, depois a escápula faz abdução. Tá? Muito bem. O outro exercício é aquele nosso pulley, né? Seria o pró-lateral. Deixa eu pegar ele aqui. Nós vamos analisar bastante exercício, acho que é interessante para vocês entenderem essa mecânica aí da análise, tá? Foi esse que eu pedi para analisar, pessoal? Foi, né? Nosso pulley. Foi. Então, pessoal, esse exercício, né? O pull down, que no caso, o pulley, né? Então, é um exercício que pode ser feito de várias maneiras, né? Ele pode ser executado de várias maneiras. E aí a gente tem que aprender a analisar o que está acontecendo com a musculatura. Então, basicamente, quando a gente vai ver essa análise, então, antes da contração isométrica, o indivíduo está com o braço aberto, né? Com os braços lá em cima. Então, ele encontra-se com os braços em abdução. Abdução. Não é abdução horizontal, é só abdução, né? Abdução. Cotovelo estendido, escápula em rotação superior. Certo? Então, essa seria a descrição da posição inicial. Ombros abduzidos, escápula rodada superiormente, cotovelo estendido, punho em posição neutra, fletido. Tá? Isometria. Observem que quando ele está lá em cima, o punho fica um pouquinho fletido. Então, a gente poderia considerar que tem uma flexão do punho acontecendo, na pegada. Observe a pegada. O punho dele está um pouquinho dobrado, para poder se adequar à barra, né? Então, ele vai fazer o movimento na fase concêntrica, ele vai fazer a adução do ombro, vai trabalhar os adutores do ombro. Grande dorsal, peitoral maior, as duas porções, a porção longa do tríceps, os escapulomerais, tá? O deltoide posterior, são músculos que estão trabalhando aí nessa adução escapular. Redondo maior, redondo menor, tá? São músculos que vão produzir essa nossa adução do ombro. A escápula, ela está em rotação superior. Na hora que o indivíduo vai fazer a força, ela faz rotação inferior. Então, faz uma rotação inferior da escápula através da ação do romboide, do trapézio inferior, trapézio médio e do elevador da escápula. Na hora que você está descendo, vocês podem observar que a escápula está fazendo uma leve depressão, ela está descendo um pouquinho. Pode ou não acontecer isso, mas no caso aí está acontecendo.
Então, além da rotação inferior, você tem uma depressão da escápula, a ação do trapézio inferior e do peitoral menor, puxando a escápula para baixo. Serrátil também, subescapular também ajudam a deprimir um pouco a escápula. Então, isso foi a fase concêntrica do exercício. Tá? Então, aconteceu o movimento de adução do ombro, rotação inferior com depressão da escápula, flexão do cotovelo e também, vocês podem observar, ao final do movimento tem uma flexão do punho. O punho da pessoa dobra, ó, olha lá, pá, ele faz uma certa flexão. Então, além da flexão do cotovelo, você tem uma flexão do punho, certo? Nesse exemplo aí. Pode não acontecer, mas aí está acontecendo. Então, isso foi a fase o quê, gente? Fase concêntrica do exercício. Eu venci a gravidade, eu venci o peso. Agora, inicia-se a fase excêntrica. Na fase excêntrica, você vai ter um movimento de abdução do ombro, rotação superior da escápula, movimento de extensão do cotovelo e extensão do punho, através da contração excêntrica dos mesmos músculos que fizeram a fase concêntrica. Todos aqueles que fizeram a fase concêntrica agora vão trabalhar na fase excêntrica do movimento, rodando, a escápula vai rodar superiormente, que vai ser puxada pelo peso. E aí o romboide, o trapézio, o elevador da escápula vão soltando a escápula lentamente. O ombro está sendo puxado para a abdução, está abduzindo. Só que quem está são os adutores de maneira excêntrica. O cotovelo está estendendo através da ação excêntrica dos flexores. E assim por diante. Pois não. Professor, você falou abdução. Se eu não escutei errado, você falou abdução do ombro na fase excêntrica e concêntrica também. Então falei Você errado. falou abdução. Então, qual que é a abdução e qual que é a adução? Vou repetir, então. Você está lá, na fase concêntrica, você tem a adução do ombro, contração concêntrica dos adutores do ombro. Na fase excêntrica, você tem a abdução do ombro através da contração excêntrica dos adutores do ombro. Né? Ah, sim. Obrigada, professor. Nada. Então, os mesmos músculos que fazem a concêntrica, são os adutores, estão se contraindo excentricamente durante a abdução do ombro. Então, durante a fase excêntrica, o movimento que acontece é a abdução do ombro, através de uma contração excêntrica dos adutores do ombro. Mesma coisa, escápula. Na fase concêntrica, você vai ter a rotação inferior da escápula, contração concêntrica dos rotadores inferiores. Na fase excêntrica, você vai ter a rotação superior da escápula através da contração excêntrica dos rotadores inferiores da escápula, que vão lentamente soltando a escápula para ela não subir de uma vez, porque o peso está puxando para baixo. Então, você tem que frear aí esse movimento, fazer essa frenagem. Deu para entender, gente? Alguma dúvida que vocês tenham? Professor, Oi. O punho ele vai se encontrar neutro, só neutro ou mais alguma coisa? Eu perdi na hora que você falou, antes da fase concêntrica. No começo do exercício, quando você está lá na fase concêntrica, ele fica fletido. Né? Ele está fletido. E no final do movimento da concêntrica, ele também flexiona. Tá vendo? O punho faz assim. Ó. Então, você tem uma flexão do punho. Pode isso não acontecer, mas aqui está acontecendo. Uma flexão do punho. Nem é bom isso, né, acontecer. Você está fazendo assim. Mas aqui você vai ver que ele faz isso. Então, isso é a flexão do punho. Na fase concêntrica, então, você tem a flexão do punho. Flexor ulnar, flexor radial do carpo, trabalhando. E quando a barra vai subindo, o punho vai fazendo extensão. É uma extensão do ombro por contração excêntrica dos flexores. Beleza. Beleza? Beleza, obrigado. Então, pessoal, dá uma olhada aí. Vou deixar essa aula gravada. Vocês podem vê-la novamente, tirar as dúvidas. Se tiver alguma dúvida que fique ainda na próxima aula, a gente pode esclarecer para vocês, tá? Tentem pensar em outros exercícios para vocês entenderem essas análises. Volta lá naquela análise do pullover, que é um exercício que é dividido em fases por causa da mudança do eixo do movimento, né? Que é o mais complexo. E aí a gente vai, então, trabalhando isso aí. Professor. Pois não. A gente vê normalmente nas academias que
o pullover é prescrito tanto para treino de peitoral, tanto para dorsal. Trabalha os dois, né? Trabalha. Porque você está fazendo excêntrica também, quando você está subindo o peso, você vai ter uma ação do peitoral e também do grande dorsal. E aí vai alternando, né? Peitoral, grande dorsal. Trabalha os dois grupos musculares, né? Interessante é que você tem que manter o ombro em rotação externa. Porque muitas vezes acontece do indivíduo ter o grande dorsal mais rígido, aí na hora que o braço está indo para trás, a pessoa alonga o grande dorsal e acaba fazendo rotação interna. E aí prejudica o ombro ao final do movimento, né? Então, você tem que ver aí como é que a pessoa está executando. Se ela der conta de executar sem aumentar a lordose, que também o grande dorsal aumenta a lordose, e sem fazer rotação interna, está trabalhando também grande dorsal e o peitoral. Só que a ênfase do exercício é mais o grande dorsal mesmo, né? Porque o peitoral tem uma ação na extensão e na flexão. Só que o grande dorsal vai predominar na ativação por causa da extensão do ombro, que tem mais alavanca para ele trabalhar. Entendeu? Entendi, valeu. Beleza. Então, jóia, pessoal. Então, vou deixar gravado e aí na próxima aula a gente vai ver a articulação do quadril no mesmo esquema nosso, aí de ver a parte da cinética, da cinemática e depois de analisar exercícios aí do nosso movimento do quadril. Tá bom? Vou deixar gravado lá agora. Quem quiser rever a aula, é só dar uma recapitulada, principalmente naquele lá do pullover. Tá bom? Então, um abraço para vocês. Bom final de semana. Tchau, tchau. Valeu, senhor. Falou. Valeu, professor. Valeu, professor. Até mais. Obrigada. Professor, falou aí. Tchau, professor. Tchau, querido. Tchau, Deus.